Paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula da EBD. Estamos felizes por essa oportunidade. Essa escola bíblica é uma escola idealizada aqui pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do setor 3. Tem como pastor o pastor José Carlos Delfino. E hoje nós estaremos estudando a Palavra de Deus dentro do contexto da nossa lição. Esse trimestre está falando sobre a vida de Jó, a fragilidade humana e a soberania de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre o drama de Jó, que é o nosso título da nossa lição de hoje. É a lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje eu estarei fazendo a leitura do nosso conteúdo para o embasamento dos comentários, a qual o evangelista Freitas ele estará fazendo as considerações a respeito de cada tema, de cada leitura realizada. E já quero agradecer a todos que estarão assistindo essa aula de hoje, os que ainda chegarão, né? E eu quero fazer aqui a leitura do texto áureo e após essa leitura, até a introdução, eu irei ler e o evangelista Freitas estará, como eu disse, fazendo o comentário da nossa lição. O texto áureo ele está em Jó, capítulo 2, versículo 21. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É palavra do próprio Jó, quando ele perdeu todos os seus bens, né? E queremos aqui fazer a leitura da verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe ela está registrada no livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 a 22, e no capítulo 2, versículo 6 a 8. Diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só escapei eu para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E disse o Senhor a Satanás:
eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, e assim o fez. Sentou às cinzas e ali permaneceu. Essa é a leitura bíblica, e aqui nessa leitura bíblica já dá para termos uma noção da nossa aula de hoje, em que aspecto ela irá ser trabalhada, ser comentada, dentro dessas perdas pontuais na vida de Jó. A introdução diz que a aprovação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seria capaz de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cena difícil de esquecer. Refletir sobre Jó e como ele reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Então, estaremos hoje falando dentro desse contexto sobre o drama de Jó. Freitas. Que drama, né? Imagina passar por a situação que ele passou. Bom, queremos saudar nossos internautas, as pessoas que nos assistem com a paz do Senhor, né? Trazemos a saudação do nosso pastor dirigente, pastor José Carlos, aqui do setor 3, na Vila Hermínia, e de todos os nossos membros aqui da nossa igreja que nos apoia. Pedimos a todos os irmãos e amigos que nos assistem que compartilhem essa sala, né? Compartilhe essas lives, né? Essa live, para que possa alcançar o máximo de pessoas, né? Já temos alcançado até 8.000 pessoas com a live, recebido às vezes algumas mensagens, alguns áudios, testemunhando, né, das pessoas alcançadas. Então, saudamos a todos os nossos amigos, né, de todas as denominações, não só das nossas igrejas aqui de Guaíra, né, das Assembleia de Deus, mas as igrejas irmãs também, né, os irmãos da Emanuel, da Batista, da Presbiteriana e todas as denominações. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, né, que nos ajudam com brinde, para que a gente possa sortear no final da live. Eu estava conversando hoje com o irmão Denilson, nós ganhamos uma Bíblia de estudo muito boa, né, e nós temos que sortear essa Bíblia. Então, estava conversando com o Denilson, que a Bíblia ela é um valor bem considerável, né, deve estar em torno dos R$150, né, o valor dela. Então, a gente gostaria que a gente vai sortear, estar conversando com ele, de repente, na próxima live, né, na próxima semana. Mas, assim, a gente gostaria que as pessoas assistissem, pelo menos umas 50 pessoas assistindo, né, no mínimo, e na hora do sorteio, que a pessoa sorteada esteja online, né? Que aí a gente vai, na hora ali, sortear e ela tem que responder. Se ela estiver online, ela ganha. Se não, aí fica para o próximo domingo, sorteia, né? Esse sorteio será aberto a todos, a todos, né? Independente de quem já ganhou a caneca. Mas lógico, vamos sortear a caneca também, mas a gente vai sortear especificamente a Bíblia. E depois a caneca, né? Então vamos agradecer aos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que nos ajudam, né? O Moacir da Foto Imagem, que faz essa camiseta, foi ele que fez, inclusive, né? Essa caneca da EBD personalizada. Malharia União, o seu Didi, da Didi Master lá, que mexe com material de escritório,
Guia do Marceneiro, na pessoa do Romualdo e do pastor Pepe, o pastor Almido Ibadep, que também nos assiste de vez em quando, a Márcia da JP Seguro, né, quem precisar fazer um seguro de carro, de casa, de plano de saúde, Autoescola El Shaddai, do pastor Marcelo, Rádio Tom FM, do irmão Tomás, Posto Sete Quedas, do Teobório, Espaço Rocha, né, do seu Oswaldo, e a Padaria Delícias do Amanhecer, próxima a Pestalozzi ali, né. E também o irmão Adão ali da Chapeação, acho que é Mercosul, né, ele que nos doou Sim. a Bíblia. E se você, irmão, que é empresário, quer doar também algum brinde, a gente vai fazer a divulgação aqui. Hoje nós estamos estudando... Opa! O missionário Tio Paul, Tio Paul, ele comentou aqui, amei a camisa. Né? Tio Paul, nós mandamos mensagem para ele hoje, né, divulgando a live, né? E ele disse que, acho que em dezembro, ele vai estar aqui em Nova Olímpia, aqui, né, próximo, né? Aí eu falei para ele, participa lá com a gente, que a gente... Tio Paul, uma benção, ele e a sua esposa, né? Ele já veio aqui em Guaíra, né? Já veio várias vezes aqui, né? Tem um trabalho com criança assim maravilhoso aqui, né? Tio Paul, muito abençoado, né? Então um abraço, tio Paul. Né? Então hoje nós vamos estudar sobre o drama, né? O drama de Jó. Deixa eu guardar aqui. O drama de Jó, né? Quando você estuda ali, faz a leitura, você vê, né, o que eu achei interessante é que Jó, como nós já devemos ter falado em lições anteriores, né, ele era o maior do Oriente. Né, e por que razões a gente não sabe explicar, né, foge ao nosso conhecimento teológico. Eu nunca vi nenhum teólogo entrar com riqueza de detalhes sobre isso, né, ninguém sabe explicar como que um culto lá no céu, numa reunião, o inimigo apareceu lá, né, no meio dos anjos lá, né, mas apareceu, né, apareceu lá, é o que a Bíblia diz, né, não é nenhuma heresia que nós vamos falar aqui, está escrito no livro de Jó, né, foi registrado, e Deus olhou para Jó, né, olhou para o inimigo, né, e com certeza Deus na sua onisciência sabia que o inimigo, ele observava Jó, né. Interessante é que ele tendo todo esse mundo para observar, né, ele observava Jó, e Deus reparou, né, Jó era um servo, o próprio Deus deu testemunho dele, né, Jó era um servo de Deus, não era da nação de Israel, né, crê-se que ele era do Oriente, então provavelmente acredita-se que ele era um árabe, né, e era um patriarca, né? Então, provavelmente, acredita-se que ele viveu na época de Abraão ali, né? Até porque o sacerdócio veio depois, as leis sacerdotais, e ele oferecia sacrifício. Né? Então, e Deus viu que o inimigo observava Jó. E como o inimigo observava Jó, o inimigo, ele observava toda a riqueza de Jó. E ele observava também que Jó era fiel, era sincero, era íntegro, era temente a Deus e se desviava do mal, né? Então, o que a gente quer dizer com isso, né? O que a gente vai aprofundar na lição aqui, né? Que, com certeza, o inimigo, por algumas razões, deve ter tentado usar de alguém para tentar Jó. Porque como é que Deus foi dar testemunho dele? Que ele era fiel, era sincero, era reto, era temente a Deus e se desviava do mal. Porque com certeza ele passou por circunstâncias que mostraram as suas características, né? Então o inimigo deveria ter tentado algumas vezes Jó, né? Mas só que a Bíblia diz que o próprio inimigo deu testemunho, mas o Senhor abençoou ele de tal maneira, tudo que ele põe a mão prospera, tudo que ele põe a mão dá certo. Olha o tamanho da riqueza dele, nós vamos entrar nesse detalhe, né? Mais para frente aqui, nós estamos só na introdução. E o que a gente aprende disso aqui é que, assim, o inimigo, ele cuida da vida da gente, né? Ele cuida da vida da gente. E não sei como ele conseguiu chegar diante de Deus lá e falar, ó, Senhor, ele é assim porque o Senhor abençoaste, né? E o que a gente aprende de todas essas circunstâncias que Jó passou é que o inimigo, ele pode tocar em 3 coisas na nossa vida, né? 3 coisas, se Deus assim o permitir, né?
3 coisas ele pode tocar. Primeiro, ele pode tocar naquilo que você tem. Né? Segundo, ele pode tocar naquilo que você ama. E terceiro, ele pode tocar naquilo que você é o que nós vamos estudar na lição de hoje, né? Tragédia de natureza econômica, né? Quando o inimigo tocou naquilo que Jó tinha, né? Nos seus bens. Na vida familiar, quando ele tocou na própria família, nos seus filhos, né? Aquilo que ele amava e, por último, trocou na saúde de Jó, né? Então, como introdução, né? A gente vai falar sobre essas 3 áreas que Deus pode permitir o inimigo tocar, né? A gente pede a Deus que jamais deixe, né, ele, né, tocar na nossa vida, né, porque ele quer, né, e com certeza ele já vinha tentando isso e Deus não permitia. Ou seja, era como se Jó fosse protegido, né, e ele queria e não conseguia. E nós vamos aprofundar isso quando Deus liberou. Falei, então tá bom, então vai lá e toca. E aí Deus deu carta branca a ele, né, com certos limites, né, e a gente vai ver a desgraça, a arruaça que o inimigo é capaz de fazer na vida de uma pessoa que está fora da proteção de Deus, se Deus assim o permitir. Queremos aqui já mandar uma saudação a alguns que já estão aí nos assistindo. A Marlene Freitas é a primeira anotada aqui, a esposa do Freitas. O irmão Daniel de Melo, a Roseli Melo, João Sazak, o missionário Tio Paul já comentado, a Cristina Silva aqui do setor, a Tânia Tretter, Wagner Altman, professor Tito, o Ismael e a Sidneia, a Loiane Alfonso, a Ticiane Tretter, o Dorival, pastor Dorival, Joseli Neves, Marcos Tretter, a irmã Clotilde Rocha e o Tiago Henrique. Esses aí, os que estão também. O meu amigo faz cross com a gente, né? O Antônio Almeida também está aí. Bom, nós queremos fazer a leitura do primeiro tópico para os nossos comentários. O primeiro tópico diz a tragédia de natureza econômica, né? Porque nós iremos tratar de 3 pontos. O primeiro ponto, a tragédia de natureza econômica. O segundo ponto é a tragédia de natureza familiar. E o terceiro ponto é a tragédia de natureza física e psicológica. Então, o primeiro ponto, essa natureza econômica, diz, no primeiro tópico aqui, no primeiro ponto do primeiro tópico, primeiro ponto do primeiro tópico, diz assim: o sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes empresas e empresários contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Ponto 2, do primeiro tópico, diz que o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras e não um nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudar, encontrada somente em Jó e em Gênesis 26:14, é uma referência direta à lavoura e o cultivo da terra. Os bois, e da mesma forma as ovelhas, ofereciam uma proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo.
ponto 3 do primeiro tópico diz: o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó tinha havido conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. O seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. O quarto ponto do primeiro tópico diz: o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas o mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos, hoje também o é. Então esse primeiro tópico, Freitas, tragédia de natureza econômica. Então, a primeira parte é que o inimigo partiu para cima, né? Então, quando o diabo observava Jó, né, se a gente fizer aplicação isso para a nossa vida, né, como tudo na Bíblia, né, tem que ter aplicação prática na vida da igreja, das pessoas, o inimigo ficava observando. Então, ele observava a prosperidade. Jó era o maior do Oriente, Jó como se fosse hoje um Bill Gates, né, um homem rico, assim, desses homens milionários, assim, tinha na época, assim, só para cuidar dessas juntas de boi, assim, essas 500 juntas de boi, 500 juntas de boi é 1000 boi. Porque 500 junta, é um do lado do outro, né, para poder arar a terra, para poder fazer a plantação, essas coisas todas. 3.000 camelos, olha, é muito camelo, pensa. Hoje, quando a gente está viajando aqui no Mato Grosso do Sul, que estamos aqui na região, no Mato Grosso, em Goiás, assim, Paraná, você vê aquelas fazendas assim, com aquela multidão de gado, assim, era por aí, só que não era só gado, né? Ele tinha camelo, tinha muita riqueza. E o inimigo observava. Ele observava que Jó era uma pessoa religiosa no sentido bom da palavra, né? No sentido verdadeiro, né? É uma pessoa que fazia culto, oferecia culto. Então ele provavelmente tentou, né? Como a gente viu como foi a queda, né? A destruição dos bens de Jó, né? Ele provavelmente queria, mas via que Jó era protegido, né? Jó tinha essa proteção divina em toda a sua fazenda, toda a sua riqueza, né? Então o que ele fez? Ele viu que ele não podia. E o que ele fez? Foi lá em cima e chegou para Deus e falou: mas Jó, tudo que ele faz prospera, mas também, né, ele é fiel porque o Senhor abençoa ele, né? É uma fé interesseira, é uma fé como recompensa, né? É uma barganha, o Senhor abençoa ele é fiel, né? Assim, né? Agora imagina, né, meu inimigo, que tendo tudo lá na glória, né? Tendo tudo lá no céu, agora estava acusando Jó, né? E ele que não conseguiu ser fiel lá em cima, tendo tudo mais do que Jó, né? Tendo todo aquele esplendor, como diz lá em Isaías 14, Ezequiel 28, né? Fala sobre um paralelo dele, né? Mas ele olhou e ele sabia que as pessoas observavam Jó também, né? Porque hoje a nossa sociedade, as pessoas o ser humano aqui na Terra, o inimigo sabe, Deus sabe, nós sabemos que nós somos hoje avaliados, nós somos hoje julgados, nós somos hoje tratados, né, pela sociedade por aquilo que a gente tem, pelo emprego que você tem, né, pelos bens que você tem, por aquilo que você possui, né? Você vai pedir conselho a uma pessoa sobre negócios,
Você não vai pedir a um quebrado, um falido, você vai pedir a uma pessoa bem-sucedida. Se você vai pedir orientação, conselho a uma pessoa sobre concurso, né, concurso público, por exemplo, você vai pedir alguém que passou num concurso bom, você vai pedir alguém que é bem-sucedido nos estudos, né? Se você vai pedir conselho de família, por exemplo, criação de filho, a família, você vai pedir uma pessoa que tem uma família estruturada, uma família abençoada. Você não vai pedir conselho para uma pessoa que já está no 5º, 6º casamento, que os filhos estão na sarjeta, nas drogas, nos vícios, na bebida, você não vai pedir, né? Então as pessoas, elas iam a Jó por aquilo que ele representava, pela sua riqueza, pela sua prosperidade. E o inimigo observou isso. Aí o que ele fez? Quando Deus permitiu, porque Deus olhou assim, Deus conhece a estrutura do homem, Deus conhece o homem por dentro. O inimigo e o ser humano conhecem o homem por fora, né? Ele não tem como avaliar o meu interior. Então o inimigo olhava assim e falava assim, se eu conseguir tocar na prosperidade dele, na riqueza dele, eu derrubo ele. Aí Deus olhou para Jó, Deus conhecia ele, como Deus nos conhece, e Deus falou assim, não, tudo bem, vai lá, só não toca na vida dele. Na vida dele eu não autorizo. Vai lá e toca nos bens dele. E aí, quando Deus permitiu, aí a gente viu que toda essa desgraça, ela não aconteceu ao longo do tempo, ela aconteceu de uma vez só. O inimigo veio com tanta fúria, tanta sede, tanta vontade de destruir aquele homem. Agora imagina, né? Que ele veio, já veio, era uma desgraça atrás da outra. Por 4 vezes a Bíblia fala. E um acabando de falar, não tinha nem terminado, já chegava um outro mensageiro. E ele era tão sagaz que ele deixava um ainda, né? Não, vou ter que ter um para ir lá contar a desgraça. E deixou, que a gente vai falar da família, né? Deixou por último, ali, até chegar na vida de Jó, né? Então a gente vê que Jó tinha uma prosperidade muito grande. Se você vê, né, por exemplo, para conter toda essa prosperidade animal ali, de camelo, de gado, né, tudo isso, ele tinha que ter pelo menos ali, no mínimo, uns 100 hectares, né? No mínimo. Né? Mais de 100 campos de futebol ali, só para cuidar dos gados, das 500 juntas. Né? Então era muito rico. Né? Ele era um dos maiores, a Bíblia fala que ele era o maior do Oriente, né? Como se fosse hoje um desses pecuaristas muito famoso que tem no Brasil, que eu não vou citar nome, né? Mas quem te vê na imprensa aí muito rico, né? Como se fosse uma JBL, como é que é o nome dessa? JBS? JBS da vida, assim, de tão rico que ele era. Né? E o inimigo veio, né, e atacou na esfera comercial, como está aqui na lição, né? No campo, tinha toda essa prosperidade, como diz a lição, tinha toda essa prosperidade no campo, mas o inimigo foi lá e atingiu centros de atividades comerciais, como diz a lição, né? E ele veio com aquilo que ele, né, sem dó. O inimigo não tem dó de ninguém, ele não tem dó de ninguém, ele veio para arrebentar e arrebentou mesmo. E aí a gente coisas, né, ele pode ser autorizado a tocar no que você tem, né? Por isso que Jesus ensina que a gente não deve ter o nosso coração preso nas coisas aqui da terra, naquilo que a gente tem. Hoje você tem um bom emprego, hoje você tem uma boa casa, hoje você tem um bom carro, você tem uma estrutura familiar boa, né? Mas é só Deus permitir, tocar e acabou. Da noite para o dia você perde tudo, né? A gente já viu casos verídicos de grandes empresários riquíssimos aí, que tinha dinheiro aos montes aí, aplicado em bolsa de valores aí nos Estados Unidos, por exemplo. Acho que em 2008, quando teve a quebra da bolsa, lá daquela bolha imobiliária, que eles dormiram rico, acordaram falido, acordaram pobre. Olha, e não foi nem uma ação do inimigo, pensa, foi uma ação de toda essa estrutura humana, né? Estrutura humana, como diz a lição aqui, você pode perder tudo porque Deus permite um tipo de prova dessa, como lógico, você pode perder tudo também por uma má gestão, uma má administração, né? Você compra mais do que você tem, você gasta mais do que você ganha, né? Você usa o cartão de crédito indiscriminadamente, né? É o que chamam de supérfluo, né? Melhor definição de supérfluo que eu vi, né? Quando a pessoa gasta demais, né? Você compra o que não precisa, né?
Gasta o que não tem, compra o que não precisa para mostrar para quem você não gosta o que você não é. Esse é o maior definição de supérfluo. É comprar o que não precisa, gastar o que não tem para mostrar para quem você não gosta o que você não é, né? Então, houve essa tragédia para nos mostrar como aplicação, né, que por mais que hoje você tenha alguma coisa na vida, né, um carro, uma casa, um emprego, né, uma boa estrutura financeira, dinheiro aplicado no banco, mas se Deus permitir, de uma hora para outra, você perde tudo. É só Deus permitir. E o inimigo não brinca de ser inimigo, não. Por isso que ele é adversário, ele é acusador, ele é tudo isso de ruim. É só Deus deixar, irmãos, por isso que a gente tem que, né, ficar cada vez mais pedindo a misericórdia de Deus e não deixar que o nosso coração se prenda nessas coisas, né, nessas coisas materiais aqui da terra. Vamos usufruir, Deus nos dá condições de ter, Deus nos dá condições de conquistar, né? Jesus morreu para nos dar salvação, não foi para nos dar riqueza, mas às vezes Deus se agrada de você e fala assim, vou abençoar, vou prosperar, tudo que você faz dá certo, né? Às vezes você tem um bom negócio lá e bota Deus em primeiro lugar no teu negócio, vai para frente, vai prosperar. E você acha que quando você está sendo abençoado, Deus te abençoando, te prosperando, seja na obra dele, no ministério, no teu dom que Deus te deu, na sua dedicação em orar, em ler a Bíblia, em ganhar almas, em falar do amor de Cristo, nos negócios, lá quando você é fiel a Deus nos seus negócios, ser íntegro, sincero, reto, que teme a Ele, se desvia do mal, como Jó, Deus te abençoa, você acha que o inimigo vai olhar isso e ficar de braço cruzado? Ele tem a oportunidade, é você deixar a oportunidade, dar uma brechinha, irmão, e ele entra de sola. Ele entra de sola. Por isso que nós temos que a todo instante pedir a misericórdia dele, né? Então ele atacou naquilo que ele tinha, né? Primeira parte. Ele vai em cima daquilo que você tem. E ele não tem dó. Derruba mesmo e arranca tudo. Foi o que aconteceu. Mas, graças a Deus, concluindo esse primeiro tópico, Jó não tinha o seu coração preso nessas coisas, né? Tanto é que ele falou, Deus deu e Deus tirou, né? Porque se Deus não tivesse permitido, o diabo não tinha tirado nada, né? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Coisa impressionante. Uma saudação ao nosso irmão Lucas Pontes, ali de Cascavel. Meu amigo. Inclusive ele ganhou a caneca, fui lá entregar pessoalmente para ele lá na casa dele. Ele citou um versículo de Romanos 8,18, que diz, porque para mim tenho por certo que as aflições de tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. E diz ele, essa deve ser a nossa visão em meio às lutas e dificuldades. Verdade. É claro que as nossas lutas também não devem se comparar às de Jó, né? Porque não houve após Jó, acredito eu, uma pessoa que perdeu tudo que Jó perdeu, né? Eu acredito que não. Jó foi atacado em todas as, como diz o Freire, todas as áreas da vida, né? Mas o versículo é importante porque o versículo traz aqui uma esperança, porque o versículo fala que as aflições desse tempo presente não são para comparar. Porque às vezes a gente fala assim, se está muito ruim, se as aflições estão muito ruim, pesada, quer dizer que lá vai ser muito bom, né? Não serve para fazer essa comparação, porque lá é infinitamente melhor que aquilo que nós pensamos, né? Por isso que o versículo fala que não serve para comparar, né? Mas é bem isso mesmo. Jesus falou, né? No mundo, né, nós teríamos aflição, né? Uma saudação também para Tânia Loyola, né? A esposa do irmão José Carlos. Nosso segundo tópico diz a tragédia de natureza familiar. O primeiro ponto foi a econômica e o segundo ponto, esse segundo tópico vai ser a tragédia de natureza familiar. Primeiro ponto, filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia os seus 10 filhos de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz,
Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. O segundo ponto do segundo tópico diz: a esposa. A frase amaldiçoa a Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la, quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir um sentido ao texto, o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas estava orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó, ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, confirma esse fato. Terceiro ponto do segundo tópico, o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Então, o segundo tópico, falando sobre essa tragédia familiar, Freitas. Ou seja, o diabo, o inimigo, ele foi gradativamente, né? Ele foi tentando derrubar Jó, né? Então, primeiro ele atacou aquilo que ele tinha, seus bens, como nós falamos aqui, né? Pensa, o cara era um empresário de sucesso, bem sucedido, e aí o inimigo foi usando ali os sabeus, os caldeus, e foi usando ali para coisa que nunca aconteceu, de repente, do nada, conseguiu incitar, né, esse povo. Só que o inimigo viu que ainda não deu certo. Eu falei, agora vou ter que apelar para a família, né? Porque... E ele veio e destruiu, esperou, né, o momento em que estavam os seus 10 filhos reunidos num evento que os filhos faziam na casa do primogênito, e veio com algo que eu nunca ouvi falar nesse tipo de situação. Né? Vem um vento assim, parecendo um furacão, sei lá, e bateu na casa, dentro da casa, a casa devia ser grande, né? E derrubou a casa, quebrou tudo, derrubou tudo, e ele ainda só deixou um para contar a novidade, né? Um servo. Né? Só deixou um. Aí o que acontece? Aí veio a segunda parte. Ele foi naquilo que Jó amava, né? Enquanto derrubou só os bens materiais, né? Estava tranquilo, vamos assim dizer, né? Que já é uma catástrofe. Poderia dizer, eu e meus filhos vamos trabalhar e vamos conseguir de novo, né? Mas não. Ele foi e bateu justamente nos filhos, né? A gente que é pai, né? As mães aí que são mães, sabe a dificuldade. Quando um filho da gente fica doente, a gente acaba ficando doente junto, né? A gente... a maior dificuldade, né? A gente sofre junto, né? Os filhos. Às vezes sofremos até mais, né? Uma dificuldade dessa. Agora imagina, né? Você ver seus 10 filhos descer a sepultura. Os 10 de uma vez. Não é perder um ou dois, não. Perder um ou dois já é horrível. Agora perder os 10, né? Perder os 10. Os 10 baixou, viu o caixão, abrir 10 buracos e enterrar os 10 filhos. Pensa. Né? E ali estava o nome dele sendo... Acabou com o nome. Não que ele vai se importar com o nome numa hora dessa. Mas ali, Jó, nesse caso, foi privado do seu futuro. Nenhum filho levaria o seu nome. Né? E aí, o que aconteceu? O inimigo deixou a esposa, não quis matar a esposa, né?
Numa hora dessa, lógico, né, a gente vê muita gente criticando, né, a esposa de Jó, pelo fato de ela não ter a mesma fé que ele, né? Na verdade, o embate ali era com ele, né, não era com ela. Mas o que acontece? Tudo que Jó perdeu, a mulher perdeu também, né? Afinal, o patrimônio, todos aqueles bens eram dos dois. Perdeu tudo. Os 10 filhos eram dos dois. Perdeu tudo. E aí o que acontece? A esposa viu toda aquela situação, né? Inclusive o seu problema físico, né? E ela achou o quê? Uma pessoa que não sabia nem o que estava acontecendo, né? Ele não foi avisado. A gente hoje que temos a Bíblia, né? Deus fala com a gente, acontecem as coisas, às vezes Deus nos avisa, né? Ó, cuidado, vigia, Deus te mostra em sonho, Deus usa alguém, usa a palavra, usa o pregador, usa o profeta, Deus fala com a gente, mas ele não tinha ninguém para falar, ninguém falou. A catástrofe foi acontecendo assim e ele não sabia nem o que estava acontecendo, né? E aí o que acontece? A esposa também. E a esposa, ela não suportou aquela prova, aquela situação difícil. Então ela chegou, poxa, mas você é tão fiel a vida inteira, foi tão devoto, né? E agora você está passando por uma dificuldade tão grande que... Imagina a gente ver um irmão passar por uma situação dessa, né? A gente vai imaginar que o irmão está em pecado, que o irmão está com um problema grave, alguma coisa aconteceu, né? E a mulher dele ali olhando, né? Será que a gente às vezes quer julgar ela e criticar ela por aquilo que ela passou? Mas será que a gente, se estivesse ali, a esposa da gente, numa situação dessa, vendo os filhos morrer, vendo, né, a gente perder o emprego, a gente perder todos os bens, né, roubar o carro, perder tudo, vem o credor e leva tudo, e você fica doente, né? Será que a gente não teria a mesma, não estou justificando também não, né? Nada justifica uma pessoa abandonar Deus ou amaldiçoar Deus por causa disso, né? Mas é uma situação bastante complicada. Ela chegou e a situação foi tão grave, que ela chegou naquele ponto assim, mas que adianta ser tão íntegro, né? Tão sincero, tão devoto, tão crente, né? Eu já vi, né? Já conheci pessoas que passou a situação, não nesse nível, né, de prova, mas pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, porque orava muito, lia muito a Bíblia, mas ficou desempregado. Aí passou a prova, passou a necessidade, né? Aí chegou um parente, né? Chegou ali uma mãe, um parente, falou assim, poxa, mas o que adianta você ser tão crente, você ora bastante, lê tanta Bíblia e está desempregado? Olha, e a pessoa não era crente, mas não era madura ainda para suportar tamanha pressão e se afastou. E se afastou dos caminhos do Senhor, né? E se afastou. Que é esse que vos fala na época, né? Eu passei uma prova tão grande na minha vida, quando eu era adolescente, ali jovem, eu fiquei desempregado, né? Passando uma prova, morando de favor na casa dos outros, né? No meu tempo de jovem, e um parente chegou para mim e falou, mas você ora tanto, lê tanta Bíblia, né? E a gente não suportou na época aquela situação e, né, um comentário, né? Ou seja, não é nem 1% do que Jó passou, né? Mas imagina essa situação que ele passou, né? A ponto da própria esposa não aguentar essa pressão, né? Na família ali, perdeu os bens, perdeu os filhos, viu o marido doente lá, que a gente vai falar isso no próximo tópico, né? A doença dele, e a pessoa não suportou. E, poxa, mas você ainda retém, né, toda a sua integridade, né? Porque não é qualquer um, é fácil ser fiel, ser crente, levantar a mão e dar glória a Deus, aleluia, e falar língua estranha e cantar nos momentos de bênção, né? Mas nessa situação aqui, irmão, não é qualquer um não, não é qualquer um não. Deus sabe da situação. E outra coisa, né? Até o Lucas comentou aqui, mesmo ela ficando em dúvida, ela participou da vitória até o final, ou seja, ela não abandonou ele,
né? Ou seja, teve esse momento de loucura, como Jó falou, né? Como fala uma louca, né? Assim falas tu, foi o que Jó falou para a sua esposa, mas ela ficou até o final. A Bíblia não fala que ele abandonou ela ou ela abandonou ele, né? Os irmãos têm que ver também a situação que ele ficou, né? Para ela, e ela continuou ali, né? Naquele momento de dificuldade, mesmo ela falando aquela insanidade, vamos assim dizer, mas ela permaneceu ali ao lado dele, não abandonou ele, não foi embora, não. Está conosco também a Eliane Teixeira, né, está também aí assistindo a nossa aula. A Gisele também, a esposa do Wagner Altman. Esse terceiro tópico, ele vai adentrar em mais uma situação a qual Jó foi afligido, que é de natureza física e psicológica. Até aqui nós já vimos que ele perdeu todos os bens adquiridos, ele perdeu todos os seus filhos e agora Jó é atacado na questão física e psicológica. O primeiro ponto do terceiro tópico diz: o diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora ele tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Terceiro ponto, saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de esse sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para um monte de cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre os cães, insetos e aves de rapina. Trágico. Terceiro ponto do terceiro tópico diz: saúde mental. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Jó 3, de 1 a 14, na leitura. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que a pessoa chega a tal ponto. Então, Freitas, para concluir todo o ataque de Satanás, vem a pressão física e psicológica. Aí vem a terceira parte que o inimigo pode tocar, né? É aquilo que você é. Ele tentou derrubar Jó no primeiro teste, que foi seus bens, naquilo que ele tinha. Depois ele foi para cima daquilo que Jó amava, que eram os seus filhos, sua família. E agora ele, né? Aí vem nessa segunda parte, né, da prova. Ele chegou lá de novo, como a gente não sabe, né, explicar teologicamente, né, mas a Bíblia diz que teve outra reunião no céu, outro culto, e apareceu lá ele de novo. Aí Deus olhou para ele e falou: e aí, o homem blasfemou? O homem pecou? Aí, ou seja, 1-0, né, perdeu já na primeira, né. Aí ele tentou argumentar: não, pô, mas também, né, olha, como se a primeira prova fosse uma coisa fácil, né, não, mas também, né. Aí tinha aquele que o pessoal, os comentários, igual o Bico fala, né? Um provérbio antigo, né? Pele por pele. O homem dá a sua vida pela sua saúde, né?
Aí Deus permitiu, né? Então tá bom, né? Vamos para a segunda parte agora da prova. Então vai lá e toca, só não mata ele, né? Só não toca na sua vida, na sua, né, na sua alma, no seu espírito, mas na pele, seus ossos pode tocar. E Deus permitiu, olha. E o inimigo veio, né? E veio né? Saúde, aí vem essa parte aqui, né? Da saúde física, né? Então ele veio, né? E Deus permitiu que ele tocasse no próprio Jó. Até então ele tinha tocado nos seus bens e na sua família. E agora aí é a prova de fogo mesmo. Foi lá. A Bíblia, ela não fala que tipo de enfermidade era essa. Mas, se tratando de um ser como esse que nós enfrentamos, né? Estamos numa batalha espiritual, não ia ser alguma coisa simplesinha, uma gripe, uma coceirinha, nada disso não. Ele ia vir com, né? E o que o inimigo fez? Como que ele fez isso? Irmão, a gente não sabe. A gente sabe pela leitura da Bíblia que o inimigo, se Deus permitir, ele tem poder, ele não é todo poderoso, super poderoso, onipotente, nada disso. E não é nem pare para Deus, né? Não é inimigo de Deus, ele é inimigo da gente. Deus não tem inimigo, né? Inimigo é aquele que pode lutar contra, ele não tem como ele lutar contra Deus, né? Mas a igreja, ele é inimigo da igreja, inimigo do homem, né? Coroa da criação de Deus. Então, ele vem com sede, ele vem com fome de destruir, né? E ele não vem com moleza não, e ele veio e colocou uma enfermidade, né? Quando ele tocou no osso e na carne, não sei como, né? Ele tem esse poder, a própria Bíblia fala, né? Jesus uma vez foi curar uma senhora, e ele mesmo falou que ela já era, assim, já tinha aquela enfermidade, que era uma ação maligna já há bastante tempo. Jesus falou que ela, como filha de Abraão, né? Foi lá e curou ela. Então, algumas enfermidades, né, a gente sabe que é coisa maligna, assim como algumas ocorrências na vida das pessoas, nos negócios, pode ser uma coisa maligna. Algumas ocorrências da natureza, se Deus assim permitir, ele tem poder para fazer, como fez, está aí registrado, né? Não estamos inventando nada, né? Algumas ocorrências acontecem porque Deus permite e o inimigo tem poder para fazer mesmo. Não é todo poderoso, né? Nem precisamos ter esse medo dele, porque a nossa vida está escondida com Cristo e ele só faz alguma coisa se Deus assim permitir. Mas a própria Bíblia diz em João, né, 1 João, que o maligno não lhe toca, né? Então nós estamos protegidos em Deus, né? Então aí vem uma enfermidade. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que era uma hanseníase ou uma lepra. Outros dizem que era uma elefantíase misturado com cancro. É uma doença assim tão terrível, né, que a pele dele entrou em estado de putrefação, né, de decomposição, a ponto de ser tão grave, tão terrível, que ele saiu da cidade e foi para o monturo, né, para o lixão da cidade, vamos dizer assim, o lugar queimado, onde botavam fogo no lixo, né? Então o que acontece? A Bíblia diz lá, como está aqui, saúde física, o texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2, 6 e 7. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Ou seja, ele começava a sair pus da pele e ele se coçava com... Porque o que acontece? Se você estudar sobre a lepra, sobre a hanseníase, sobre a elefantise, que é uma doença que atinge os vasos sanguíneos, né, entope, e é por isso que faz aquela perna de elefante, que por isso é elefantise, ou uma lepra, eu acho que era a pior das doenças que podia existir, né? Que ele tocou no osso e tocou na pele. Mesmo porque Satanás ia caprichar, né? Ele já devia estar com vontade de destruir Jó fazia tempo. Só não matou porque não tinha permissão. Porque não tinha permissão, né? E aí o que acontece? O negócio era tão terrível, né, que os amigos dele, quando chegaram, os 3 amigos, não reconheceram. Ficou 7 dias ali sem falar nada. Rasgaram as suas vestes. Ele, então, se coçava com caco de telha, né, para poder aplacar
ali, porque provavelmente, né, saía pus ali, era algo terrível. Alguns teólogos falam que o odor da sua pele, né, chegava a 800 metros, por isso que ele ficou no lixão, para misturar o cheiro dele com o cheiro do lixo ali, né, e ele se tornou impuro, né, ele se tornou impuro. Essa era uma prática, né, de raspar as feridas, né, essa é uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. Ele ia para o Monte de Cinza, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar, né. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Era trágico a situação, irmão, era terrível, né. Então ele ficou no meio do lixo, se jogava cinza nele, né, pó, né, e raspava ali, terrível, né. Eu lembro, quer dizer, eu não conheci meus avós, né, mas, né, meu pai falava que a minha avó materna, ela teve câncer dos ossos, né, câncer nos ossos. E aí meu pai contava, quando cuidava da minha avó de parte de mãe, que a pele dela saía na mão, olha. O que acontece? Isso aí, é lógico, né? A lepra, ela desfigura. Se Jó realmente teve uma lepra, o que acontece? A lepra, ela desfigura. Ela come as cartilagens, tipo assim, come o nariz, come as orelhas, né? Come essa parte branca de dentro dos olhos. Então, se realmente, né? Não tem como afirmar isso, que a Bíblia não fala isso peremptoriamente. Eu creio que tudo parece caminhar por isso. Ou seja, se achar que era maligno, como a Bíblia diz que era, e o inimigo caprichou, né, com certeza Jó, ele ficou sem as orelhas, porque a lepra comeu, ficou sem o nariz, e comia também essa parte da boca, né? E quando comia a parte da boca, aparecia os dentes, parecia que estava sorrindo, né, aquela coisa macabra, assim. Essa era a situação dele, né? E outra, comia os dedos e as unhas. Ele não tinha... Imagina essa cena, irmão. Era igual esses filmes, eu nunca vi, né? Parece às vezes a propaganda, aquele filme de zumbi, não tem filme de zumbi lá? Como é que é o nome do filme? Sabe o nome do filme, irmão? Esse filme de zumbi aí que a pessoa... Walking Dead. Walking Dead, não é isso? Eu nunca vi esses filmes, né? Que eu não sou muito fã de filme de terror. Mas parece que o negócio era tão grave que comia as coisas, a pessoa parecia um zumbi, né? Um morto-vivo, né? Por isso que a esposa dele olhou e falou assim, é um homem que não tem condições de viver comigo, né? Que você era sincero, era íntegro, era um homem fiel a Deus e não serviu a tua fidelidade, porque tu está nessas condições. E ela ficou provavelmente com dó de Jó, e por isso que ela falou, é melhor você morrer, porque nessas condições que você está, né? Se ele realmente estava sofrendo, sem dor, né? Não dá para dizer se ele sofria dores, né? Apesar que ele se coçava com coisa, é um tipo de doença que nem se ele tomasse endorfina, esses analgésicos fortíssimos. Alguém tenta suavizar a declaração da mulher, dizendo que ela usou um eufemismo, que é um abrandamento de uma palavra. Mandou ele praticar eutanásia, né? Diz que, na verdade, ela não pediu para amaldiçoar o Deus, mas abençoar ou louvar a Deus. Não. Mas ela justamente, ela falou para ele amaldiçoar a Deus. Por quê? Porque depois da declaração dela, Deus fala para ela que ela está como uma louca, falando como uma louca, né? Ela não sabe o que está falando, vamos dizer assim. Então, na verdade, é isso mesmo. Então, ou seja, imagina essa condição que ele se encontrava, leproso, né? Provavelmente, a Bíblia não fala, mas tudo aponta para a lepra. E a lepra, ela tornava a pessoa insensível. Por exemplo, se ele botasse a mão no fogo, ele não sentia o fogo. Se ele botasse a mão no gelo, ele não sentia o gelo. A lepra, né? Que a gente vê lepra, a Bíblia própria mostra quando a pessoa tem aquela pele branca, né? E aí o sacerdote vai lá, olha, lepra, e aí ele era isolado, jogado para fora do arraial, né? Só que o dele era muito mais forte do que uma lepra, porque era uma chaga maligna e pelo teor do que a Bíblia fala, né, com certeza essa chaga maligna, lepra, daquelas mais avançadas, comeu o nariz, comeu a orelha, comeu a boca, né? Aí fica aquela condição assim, sorrindo, aquele sorriso macabro, né? Parecendo um morto-vivo, um defunto lá, um zumbi, comeu por dentro dos olhos assim, provavelmente ele já não
não enxergava direito, né, que comeu, né? Então, e isso o que acontece? A pessoa entra num estado depressivo, né, um estado de calamidade, fala que saúde mental. Não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início de sua fala é possível perceber esse fato. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica que a pessoa chega a tal ponto. Ou seja, ele achou que o nascimento dele foi um erro. Assim, ele não acusou Deus de nada. Ele não atribuiu nada daquilo que ele estava passando, ele atribuiu a Deus, né? Toda a sua prova que ele estava passando. Ele não culpou Deus por isso, né? Mas ele, assim, ele se sentiu que para ele era melhor, até um aborto era melhor do que o seu nascimento, né? Tamanho é o sofrimento que ele estava passando. Foi constrangido a suportar as dores mais terríveis e os piores desconfortos a que um ser humano jamais fora submetido, né? Muitos são os servos de Deus que estão a sofrer as mais terríveis enfermidades, né? A Bíblia conta vários casos, né? Como Ezequias, né? E outros, né? Como Lázaro, aquele da parábola, né? Embora a parábola normalmente não fala nome de personagem, né? Por isso que a pessoa acha que aquilo é real, né? Mas o drama dele, como a lição é só para falar sobre esse aspecto, né? Porque a gente vai falar da parte da benção mais para frente, né? A azeitona da empada é mais para frente, né? Então, a gente imagina essa situação que ele chegou. Chegou no... né? E eu já li comentarista falando, teólogos, né? Que o mais difícil para Jó não foi toda essa prova. Foi ter a percepção, ele achava que Deus tinha abandonado ele. Esse foi o maior sofrimento dele. Não foi perder bens, não foi perder a família, os filhos, e não foi estar passando por essa situação, terrivelmente, né, essa tragédia física e psicológica. O pior que ele imaginava estar passando é o afastamento de Deus. Essa é a pior das provas, né? Mas a gente vai ver lá na frente, né? Hoje eu terminei de ler o livro de Jó, né? E os comentários ali na Bíblia de estudo de aplicação essa Bíblia pentecostal, ela fala, né, que lá na frente Deus fala que em nenhum momento Deus abandonou ele, pelo contrário, estava ali bem pertinho assistindo, né? Deus vê, irmão, Deus assiste, Deus está conosco, né? Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, né? Estão fazendo aplicação, você pode estar passando dificuldade, você pode estar passando prova, você pode estar passando luta, essas coisas todos nós passaremos, né? O que a gente não pode é achar que Deus não está conosco, né? Deus não está, jamais pense isso. No momento certo, Deus vai mudar o cativeiro, né? Então isso aí é cenas dos próximos capítulos. Antes da conclusão, mandar uma saudação também à irmã Marlene Pepe, o pastor Gilmar, a irmã Fátima Neves, o J. Santos mandou aí, falou assim, Grande Freitas. Pô, acho que o J. Santos é o lá de... né, acho que é o lá de Roraima, acho, Boa Vista, né? A Adriana Good. Não, esse aqui é o da Adriana Good, na verdade é o Lindomar. Ele é vigilante, ele usa o perfil dele com a esposa, né? Na aula passada. É de Mundo Novo. Inclusive ele mandou, quando eu mandei para ele aqui o link, ele vai e manda para os outros vigilantes lá e já... Quando eu chego lá no trabalho, o pessoal comenta, sabe? Tem até um pastor lá conosco, lá, que é lá de Mundo Novo. Adriana Godinho também, Francisco Hoffman, Terezinha Godinho, né? Estão aí também, Tiago Henrique Reis. A conclusão diz assim, nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação.
Então, essa aula de hoje... Imagina, né? Ele teve que... Né? Acho que nem apareceu mais lá em cima, né? Para Deus falar para ele, perdeu de novo. É. Sabia que ele... Eu postei nele, tinha certeza que ele ia vencer. E o que é mais interessante é que Jó não sabia de nada que estava acontecendo nesse embate jurídico lá nas regiões celestiais, né? Que às vezes o pessoal pensa que o diabo está no inferno. Tá não, o diabo está nas regiões celestiais. Né? Potestade do ar, é isso que a Bíblia fala, não está no inferno. Né? Ele ainda não inaugurou o lago de fogo ainda, né? Né? Então, o mais interessante, né, é que ele não sabia. Você sabe que o inimigo vai investir contra você, contra a sua família, contra aquilo que você ama e contra aquilo que você tem. Mas você tem a certeza que Deus está na sua vida. É diferente, né? Você tem a certeza que Deus jamais vai te abandonar. Né? Jamais vai estar contigo. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e a Bíblia também diz em Romanos 8, 18 e 8, 28, né? Que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E todas as coisas contribuem, né, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Olha, as promessas de Deus não são muitas, né? Só basta a gente permanecer, uma hora a coisa passa. Né? Não há sofrimento que dure para sempre, nem mal que nunca acabe. Né? Nossa saudação também para Ariquemes, Rondônia, José Hilton Clementino, está aí também, fez o comentário aí. Bom, queremos agradecer a todos que estiveram até este momento conosco, junto nós aqui aprendendo da Palavra de Deus e hoje especificamente tratando das áreas a qual Jó foi afetado, né? A área econômica, né? Os seus bens materiais, a sua família, né? Perdendo os filhos e também a questão dele. Física, né? Psicológica, perdendo a saúde. Então, mesmo dentro dessas dificuldades aí, Jó permaneceu como Deus havia falado a Satanás, íntegro, né? Temente a Deus, só não sabendo o que estava acontecendo, mas temente a Deus, sabendo que Deus estava no comando. A próxima aula nós iremos falar sobre o lamento de Jó. Teremos a nossa próxima aula na sexta-feira, né, Freitas? Uhum. Sexta-feira teremos a nossa próxima aula e quero aqui também fazer um convite aos que, quem sabe, desejarem e tiver a oportunidade, estando morando próximo, quem sabe aqui, nós temos aqui a aula do IBADEP na nossa igreja aqui do setor 3 da Assembleia de Deus, né? E quem tiver interesse também de aprofundar mais o seu conhecimento sobre Deus, né, essa área teológica, né, ontem tivemos aula. Um número expressivo, né? Um número expressivo de alunos ali. Sei que no setor não tem... Exato, né? Às vezes algum setor não tem... Ou de outra denominação também, né? Isso outra também, igreja. É aberto. Você, quem sabe que é da Igreja Católica Romana, mas você quer adquirir mais conhecimento também, né? Precisamos sempre estar aprendendo, né? E estamos ali, feliz, eu aprendendo enquanto ensino, aprendendo com os alunos também e fazendo esse convite. Nós queremos fazer o sorteio do nosso brinde de hoje, né? Lembrando que o próximo domingo agora nós estaremos passando o brinde dos ganhadores. Já estão até aqui, já está pronto já. E o próximo domingo nós estaremos... E convidar os irmãos para o culto domingo, né? Aqui no setor 3. Temos culto domingo às 19h30. Né? Eu vou justificar minha ausência, né? Fui convidado para ir ali no setor 16. Irmão Gilmar, presbítero Gilmar Menezes, ali no São José, bairro São José. Né? Então, domingo passado tivemos ali na Vila dos Pescadores, aí com o pastor Abigaí. E domingo agora vamos estar ali no São José com o presbítero Gilmar Menezes. Estaremos lá, né? Dando um grito lá com os irmãos, lá cultuando com os irmãos. Mas você é convidado, né? Está aqui com a gente. Pastor Pepe também. Obrigado, pastor Pepe, pelo incentivo. Né? E ali do Guia do Marceneiro, a qual já comentamos aqui, que é patrocinador nosso aqui, ajuda nós nas nossas transmissões. E na próxima live, né, nós comentamos aqui já, né, se nós tivermos 50 pessoas, estamos com 28, né? 28. Se
Se nós tivermos 50 pessoas assistindo, nós vamos fazer um sorteio de uma Bíblia de estudo, doada pelo evangelista Adão ali da Mercosul ali, que mexe com chapeação de veículo. Então, mas só que essa Bíblia é o seguinte, você tem que ter 50 pessoas assistindo e a pessoa que ganhar tem que estar online, né? Não é a pessoa entrar e assistir um pouquinho e sair, não. Se ele saiu, ele não vai ganhar a Bíblia. Né? Quando a gente fazer o sorteio, ele tem que fazer o comentário. Tem que comentar, nós vamos na hora chamar ali. Ganhei. Ganhei, obrigado, vai vir aqui no culto receber. Então hoje é minha vez de passar para o irmão Denilson sortear os números. Vamos tirar um número aqui. Número 2. Marcos Tretter, olha aí, ó. Rapaz, olha aí. A bênção chegou, hein? A bênção chegou, Marcos Olha Tretter. só. A esposa tinha ganhado, acho que ele ficou meio assim, agora ele ganhou também. Então. Número 7. A Franciele Bax, é a irmã do Emerson. Ela também. Então, 2 ganhadores aí, Marcos Tretter. Será que o meu Marcos está ao vivo aí? Se fosse a Bíblia, vamos ver se ele ganharia. E o outro é quem? Quem que é a outra? Franciele Bax. Franciele. Como é que escreve? Baches. Baches. Então, depois tem que dizer o nome que quer na caneca. Então, estaremos então fazendo oração e encerrando a sua vida. E você ainda tem a oportunidade de compartilhar. Marcos Tretter, cadê ele? Já fez se tivesse ganhado a Bíblia, ele já só participar da próxima, né? Se tivermos 50 pessoas ao vivo assistindo no mínimo, então você divulgue, né? Nós vamos fazer um textinho aqui para divulgar. E aí a questão é o seguinte, se você falar assim, eu quero que esteja pouca gente para mim ganhar, aí você não vai ganhar porque vai ter pouca gente, mas não vai sortear. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que convidar mais pessoas para assistir. Convidar para ter um bom número de pessoas assistindo, para dentro desse bom número você ser sorteado. Né? Todos participarão, né? Todos participarão. Veja como é interessante. É bom que tenha bastante gente. Amém. Então, desde já, nós agradecemos a todos os nossos internautas. Pedimos que você curta, compartilhe, manda o link, né? Depois o irmão Denilson vai botar lá na página dele no YouTube, você manda para as pessoas, né? Denilson de França, se você quiser acessar lá no YouTube, né, você pode já vai lá, ajudar também lá. Entra lá, como é que chama lá a pessoa entrar para se inscrever? Se inscreva lá na página, curta e compartilhe, né? Mande para os seus amigos. Né? Freitas, ora para nós encerrarmos. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graça, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, na sua casa, fazendo esta live, que esta palavra, Senhor, a tua palavra santa e poderosa, ela possa, Senhor, produzir fé, fruto, possa produzir, Senhor, obediência, possa produzir a verdadeira prosperidade na vida de cada um, Senhor, em cada lar desses que nos assistem. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, os nossos patrocinadores, os nossos internautas, as nossas igrejas, Senhor, aqui de Guaíra e aqueles irmãos que nos assistem. Abençoe, Pai, a vida de cada um. O Senhor sabe a necessidade, a carência. O Senhor conhece, Senhor, o coração de cada um. O mais importante, Senhor, é a sua presença, Senhor, em nossas vidas. É termos comunhão contigo. E essa comunhão que nós pedimos, Senhor, no lar, que o Senhor entre no lar. Se alguém, Senhor, está precisando de uma cura, se alguém está precisando, Senhor, de uma porta aberta, se alguém, Senhor, está precisando de uma manifestação da Tua glória, do Teu poder, que o Senhor possa, ó Pai, ter misericórdia das nossas vidas, Senhor, e abençoar cada lar. Abençoa, Senhor, essas lives, que ela possa alcançar o máximo de pessoas, que pessoas, Senhor, possam ser alcançadas e possam aceitar a Cristo como Salvador, Senhor, através dessas mensagens. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.